Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Destrave Seu Inglês em Minutos, do básico ao avançado. Aqui desconstruímos o método tradicional e eu vou te ajudar a falar e destravar o seu inglês através de práticas diárias em um curto espaço de tempo. Ou seja, todo o conteúdo que você vai encontrar aqui vai te oferecer uma prática para o seu dia a dia. E se esse é o seu primeiro contato aqui, muito prazer, eu sou a Teacher Mandy, criadora da imersão Destrave Seu Inglês e especialista em fluência rápida tanto para o uso pessoal como para o uso profissional. Olha, eu já ajudei mais de 4.000 pessoas a sair do zero à fluência sem gastar rios de dinheiros com intercâmbio, nem muito menos passar horas estudando com apostilas. E eu quero aproveitar para te fazer um pedido especial. Se você é novo aqui no canal e ainda não se inscreveu, corre lá, se inscreva, ative as notificações também para você ficar sabendo dos vídeos novos, de todo o conteúdo que tá rolando aqui no canal da Teacher Mandy. E aproveita também já me dá o seu like. Toda vez que você faz isso, você ajuda o YouTube a entender que esse é um conteúdo relevante e assim ele vai compartilhar com outras pessoas, assim como foi com você. E no tema de hoje eu vou falar sobre o básico que funciona. É isso mesmo, você precisa de muito pouco para começar a falar inglês. E no episódio de hoje eu vou convidar o Teacher Daniel, que é coach, então fica comigo até o final desse vídeo. O tema de hoje aborda sobre o básico que funciona. O que exatamente isso quer dizer? Nós chegamos a essa conclusão, Teacher Daniel, a partir da experiência dos nossos alunos. Toda vez que vou atender um aluno, geralmente eu escuto aqui essa desculpinha. Teacher, olha, eu ainda não consigo falar inglês do jeito que eu gostaria porque me falta vocabulário. Toda vez que eu vou falar com um nativo ou de repente vou falar com alguém que mora aqui no Brasil mesmo, eu tenho a sensação que eu não consigo expressar as minhas ideias, sempre falta uma palavra. E com isso eu acabo travando e geralmente desisto de falar inglês. Faz sentido pra mim, né? Legal, essa teoria até faz sentido. Toda vez que eu vou falar, faltou vocabulário e eu travei. Então eu vou fazer o quê? Vou estudar o vocabulário que tá faltando. Vou aprender mais. Quanto mais vocabulário eu souber, mais fácil vai ser para eu comunicar minhas ideias. Essa é a teoria. Sim, mas na prática não funciona desse jeito. Fala um pouquinho mais sobre isso. Como assim? O que eu mais vejo nessa situação é o seguinte: o aluno, como a gente comentou agora, não consegue se comunicar porque falta vocabulário. Então, basicamente, ele entende que ele precisa de mais informação para que ele consiga se comunicar. Então, quanto mais vocabulário ele tiver, mais fácil vai ser para ele comunicar as ideias. Até que faz sentido essa ideia, mas na prática não funciona assim. O que tá dando errado? Por quê? O que acontece? O aluno, ele vira um acumulador, então ele passa a consumir muito conteúdo, ele quer sempre o que ele não tem, ele quer sempre aprender mais. E aí ele aprende. E ele quase não pratica. Então tá. aquela Então ele toda- fica aprendendo, como ele não usa, ele não aprende a usar. Parece bobeira isso, parece óbvio, mas realmente é um problema que os alunos sofrem bastante com isso. Com certeza. E não entendam mal, tá? Não somos contra o aprendizado, não somos contra você saber mais. Mas a nossa metodologia, a gente fala muito sobre isso. Aprenda e coloque em prática, porque tudo que você não pratica, a gente perde. E é por esse motivo que eu vejo tantos alunos, às vezes com 5 anos, 6 anos de experiência no inglês, e que não conseguem falar uma palavra. Apesar de saber toda a lista de verbo, muito vocabulário, chega na hora de falar, eles simplesmente travam, né? Com certeza. Quando que tem uma teoria do toolbox muito interessante que a gente usa na metodologia, muito legal, que é justamente sobre isso. Você precisa de muito pouco para começar a falar inglês. Essa que é a verdade, né? São 10 substantivos, 10 adjetivos e 10 verbos. Com isso você consegue combinar 1000 frases. Vou repetir. 10 substantivos, 10 verbos e 10 adjetivos. Você consegue combinar 1000 frases diferentes. Só com isso. Ou seja, o segredo então está em aprender a produzir muito Com o que você já com tem. pouco, com o que você já tem. Legal. E um segredinho aqui entre a gente. Pode ser que você esteja assistindo esse episódio de hoje, nunca tenha estudado inglês na sua vida. Mas a maioria das pessoas já tem uma experiência. Desculpa. Só de você ter nascido no Brasil. Você já tem bastante informação aí. Dizem que só o fato de você ter nascido no Brasil, se você for uma pessoa leiga, completamente alienada, tá? O que eu duvido muito, você tem aí no mínimo 200 palavras em inglês. Porque a gente vive imerso numa cultura americana, não tem jeito. É verdade, né? Temos aí o Big Hot Dog, e assim vai, taxi, né? E assim vai.
E a maioria de vocês com certeza sabe muito mais do que 10 verbos. Então, aqui está mais na criatividade de você montar essas combinações e o mais importante de tudo, colocar em prática. Repito para vocês, tudo que a gente não pratica, a gente esquece. Muito interessante essa teoria do toolbox. Conta pra gente como que você chegou a essa conclusão. Bom, a primeira pessoa que passou por essa experiência fui eu mesma. Quando eu estudava através de métodos tradicionais, eu tinha também essa mesma sensação, por isso que eu entendo exatamente como você se sente. Quando eu ia, na verdade eu nem me arriscava, né? Eu fugia de todas as oportunidades que eu tinha para falar inglês. E na minha cabeça eu tinha esse pensamento: eu só vou falar inglês quando meu inglês estiver perfeito. Porque existe gente, é uma insanidade isso, mas tem muita gente que fala assim: você quer falar inglês? Sim, aprende primeiro. Aham. É o que a gente faz. Então tá, vou estudar, vou aprender todos os vocabulários que existem e depois eu vou começar a falar. Exato, eu seguia exatamente essa linha, Não dá Titi Helena. certo. Então o que eu fazia? Eu sempre queria aprender mais. Eu quero saber o present perfect, eu quero saber os modais. Eu tava sempre adquirindo mais conteúdo. Então eu posso dizer que você também era uma acumuladora. Nossa, eu tenho que assumir pra vocês. Eu fui uma acumuladora durante muito tempo, apegada a livros, a um monte de informação. E aconteceu que numa situação em que eu precisei falar um simples hello, nem o hello aparecia. Com tanta informação, quando eu fui buscar lá, o negócio não saiu. Então é exatamente isso que acontece quando você tem muita informação desencontrada, né? A gente vai aprendendo um monte de coisas, as partes do carro, e a gente aprende as partes do corpo humano, e às vezes você nem precisa daquela informação naquele momento, né? Então foi exatamente isso que aconteceu. Eu fui a primeira pessoa a passar por essa situação e depois acompanhei vários alunos. Acho que a maioria dos alunos sofrem com essa sensação de preciso de mais, preciso estar perfeito para começar. E gente, a mentalidade é totalmente a inversa a isso. Você tem que começar agora. Os seus erros vão fazer parte do seu aprendizado. Você tem que entender isso também. Já dizia o Einstein, né? Os erros fazem parte do aprendizado. Se você não está errando, significa que você não está aprendendo nada Isso novo. é verdade. Abre o olho. Legal, mas é muito interessante isso que você falou, porque... não lembro direito por quê. Legal, muito interessante isso que você falou, né? Que é justamente o que acontece. As pessoas começam a aprender muito vocabulário, e não que seja ruim aprender vocabulário. Gente, tudo que você aprende é muito bom, mas às vezes a gente gasta muito tempo, muita energia, não com algo que não seja importante, mas com coisas que de repente não vão servir para esse primeiro momento. Com certeza. Né? Por exemplo, poxa, aprender partes do carro é importante? Depende. Eu vou usar? Eu vou trabalhar com mecânica? Será que eu vou vender carro? Será que... né? Qual que é a minha meta? Né? Será que eu realmente preciso desse vocabulário específico? Isso é muito, muito importante. E até indo um pouquinho além, por que eu falo tanto sobre autonomia, sobre você ser responsável pelos seus resultados? Porque muitas vezes a gente vai na onda de um professor, de um amigo, e a gente começa a pegar o vocabulário que aquela pessoa sabe, pegar as expressões que aquela pessoa usa. Mas e você? O que faz sentido pra você? Qual que é a tua personalidade? Né? Porque a gente, quando fala português, a gente não tem um jeitinho, né, particular de falar. Tem o nosso próprio grupo de vocabulário, né? Tem as nossas isso expressões. É exatamente isso que você precisa buscar quando você vai falar o inglês. Então, Não, o que corta que eu esse uso? negócio de saber tudo. Vamos começar a fazer um pacotinho de algo que você precisa. Eu chamo isso de kit de sobrevivência. É verdade. Monta o teu kit de sobrevivência e começa a se concentrar, a aprender a usar todo esse conteúdo antes de pensar em aprender coisa nova. Isso. E conta aí pra mim, quando é que caiu essa ficha pra você? Caramba, eu sou uma acumuladora, preciso fazer uma dieta. Olha, gente, não é fácil. É um choque de realidade que a gente tem que assumir pra gente mesmo, né? Que a gente tá fazendo aquilo, a gente não quer. Mas foi libertador de verdade. E eu falo assim, foram anos estudando escola tradicional, metodologias com livros, muita gramática, e o resultado não vinha. Eu ia bem na prova, eu conseguia fazer os exercícios, eu sabia que eu sabia bastante. Tinha Mas um grupo bom de vocabulário e na hora eu travava. eu falava, gente, como assim? Eu não consigo responder perguntas básicas sobre mim, né? Então, assim, era muito incompatível o que eu sabia com o que eu conseguia fazer de verdade na hora do vamos ver. Legal. E aí, quando você percebeu que você estava acumulando muita coisa e não sabia usar, o que você resolveu fazer? Aí eu resolvi procurar uma metodologia que pudesse me oferecer algo diferente. Falei, não, tem que ter alguma coisa diferente disso daqui, porque isso não tá funcionando mais.
E eu gosto muito de resultado, né? Então, a partir do momento que eu vi que eu estava investindo tempo, dinheiro e não estava tendo resultado, eu falei, preciso procurar algo novo. E foi aí que eu comecei a estudar através da metodologia de imersão, né? Uma metodologia totalmente voltada para minha meta, para o que eu queria. Que é incluir essa técnica do toolbox nessa metodologia. E aí comecei a usar a técnica do toolbox que a gente vai explicar com mais detalhes para vocês, aplicando praticamente todos os dias. Já nos primeiros dias eu consegui montar as minhas primeiras frases, já consegui a começar a me comunicar e, gente, o resultado veio muito rápido, mas precisei de muita prática. Então não basta apenas você saber a técnica se você não colocar em prática. Senão você continua acumulando, aprende parada mais no uma mesmo técnica. lugar. E eu acho que é aí que tá o segredo, Teacher Daniel, porque hoje a gente tem muita informação na internet, esse conteúdo que a gente vai entregar para vocês é um conteúdo riquíssimo, mas o mais importante é, se você não colocar isso em prática, você vai continuar parado no mesmo lugar. Então guarda essa dica que eu vou dar para você. Dica matadora da Teacher Mandy, vamos anotar. Aprendeu aqui com a gente, coloca em prática. Se fez sentido para você, faça o teste, coloque em prática hoje mesmo. Então, legal. Quanto tempo você falou que demorou depois que você começou a aplicar essa técnica do toolbox, que basicamente é usar o pouco que você sabia? Você já começou a ver resultado de fala já nos primeiros dias. Sim, eu diria assim, você começou hoje, você já vai ver resultado, porque é claro, você consegue montar suas próprias frases, você já vai conseguir, lógico que você vai precisar de prática, né? Mas no primeiro dia você já consegue ver um resultado bem bacana, é só começar. Só começar, essa é uma boa. Vamos lá então. Gente, se é só começar, tá esperando o quê? Posso cortar tudo isso depois se não quiser. Tá bom? Legal. E na sua opinião, por que você acha que a gente deveria aprender essa técnica? Bom, em primeiro lugar, eu sou fã de resultado e eu acho que ninguém mais tem aí 8 anos, 10 anos para se dedicar para estudar inglês. Todo mundo que eu conheço procura resultados rápidos, né? Milagre não existe, já falo pra você, mas a gente quer algo rápido, que traga retornos rápidos. Então, através dessa técnica, você vai conseguir usar o que você já tem, mesmo que seja pouquinho, mesmo que você seja um aluno iniciante, e vai também te mostrar aquilo que te falta. Então, você vai conseguir aprender através de relevância. A gente vai aprofundar um pouco mais nesse assunto, que é você entender o que te falta, me faltou esse vocabulário, você vai lá e aprende. Então, você não precisa saber tudo. Você vai aprender aquilo que é importante para você nesse momento. Maravilha, dessa maneira você consegue otimizar esse negócio de aprende, usa, aprende, com usa. Certeza, e por isso você consegue gerar resultado num curto espaço de tempo, né? Exatamente isso. Bem legal. Conta pra mim uma coisa, na sua opinião, por que é importante a gente investir no inglês? Bom, eu acho que o inglês é um dos melhores investimentos que qualquer ser humano pode fazer, né? Eu sempre falo sobre o autoconhecimento, então não digo só o inglês, mas qualquer curso que venha te trazer algum tipo de evolução, eu acho que é válido. E pensando no inglês em específico, é um idioma universal, né? Em poucos anos vai ser um requisito básico, então para você que está fugindo do inglês, como o diabo foge da cruz, abra os seus olhos e comece a fazer alguma coisa agora enquanto é tempo, porque já vai apertar o negócio, eu falo pra você. Então, assim, o inglês, ele abre muitas portas, né? Eu acho que só tá meio suspeita pra falar, porque estar aqui falando com vocês, fazendo esse episódio, fazendo o que eu amo, só foi possível por conta do inglês. Eu nunca imaginei na minha vida, né, trabalhar com inglês, porque eu odiava. Aliás, nunca foi uma meta, né? Meio que apareceu. Nunca foi uma meta, né? Mas eu acredito muito em missão e tava alinhado na minha missão que eu deveria fazer o que eu faço, e é por esse motivo que eu tô aqui. Mas só foi possível por conta do inglês, né? Mas eu acredito que o inglês abre muitas portas, viagens, oportunidades fora do país. De repente, o amor da sua vida não tá nem aqui no Brasil, mas você nem enxerga essa oportunidade porque você ainda não fala inglês. E inclusive para as pessoas que não trabalham com inglês hoje, eu estou numa posição na minha empresa, eu estou estável, mas eu não uso inglês. Você acha que pode ser útil para essas pessoas também? Pô, com certeza. Eu costumo dizer, né? Eu escuto ainda muitas pessoas falarem: Ai, Titi, a questão é que falta de oportunidade, sabe? Não sei quem teve oportunidade, fez intercâmbio fora, estudou inglês desde pequenininho. Mas na verdade, quem encontra essas oportunidades é a gente. E uma vez que você está preparado, você consegue enxergar essas oportunidades. Então, porque se você não está preparado, você nem vê a oportunidade, né? Você nem enxerga. Ela passa assim na sua frente, querendo chamar a sua atenção, mas você tá tão cego que você não consegue enxergar. Esse é o momento que a gente fala: nossa, olha, fulano deu sorte. Não, fulano não deu sorte, fulano estava preparado para quando a oportunidade apareceu. Com certeza. Então, gente, nada de esperar aparecer a oportunidade para aí sim querer se preparar. Preparem-se antes. Muito bom. Legal. E conta para mim uma coisa, quanto tempo você acha
que é possível aprender a falar inglês. Principalmente agora que a gente sabe da importância da técnica do Toolbox, né? Ela acelera bastante o aprendizado, porque você começa a produzir com muito pouco. Baseado nessa teoria também, quanto tempo você acha que é um tempo hábil para uma pessoa zerada começar a falar inglês? Tá. Acho que até para te responder essa pergunta com mais fundamento, antes mesmo de eu pensar em te falar um tempo, é importante você saber do seguinte: depende muito de você e da metodologia que você vai escolher, tá? Então, isso aqui é primordial. Você é responsável, autorresponsabilidade, você é o único responsável pelos seus resultados. Se não deu certo até hoje pra você, a culpa não é do seu professor, a culpa não é da metodologia, não é da escola de inglês. A culpa é sua, tá? Entenda, receba com muito carinho que eu tô te falando, porque já fizeram isso por mim um dia e é isso que a gente quer fazer por vocês, tá? E da metodologia. Então, a partir do momento que eu sei o que eu quero, eu tenho uma meta, eu sei exatamente o meu objetivo, eu vou gerar atividades pra isso. Certo? E aí eu falo pra você, se você tiver isso muito claro na sua cabeça, o que você quer e as atividades que vão te fazer chegar lá, em menos de 6 meses você consegue se comunicar em inglês. Maravilha, deixa eu ver se eu entendi direito, só pra organizar aqui. Primeira coisa é ter autorresponsabilidade. Não é a escola, não é a falta de dinheiro, não é... sou eu. Você. Legal. Entender qual que é a minha meta. Sim. A minha meta é falar inglês. Eu sou zerado, sou básico, eu quero falar inglês. Então seja eu numa preciso. viagem, no conference call, numa reunião, não importa. Legal. Mas você precisa ter isso muito claro. Uma vez que eu já entendi qual é a minha meta, eu vou buscar uma metodologia que gere o resultado de fala. Sim. No caso aqui, a gente pode pensar, por exemplo, no Toolbox. Toolbox é aprende o suficiente para falar. Né? 10 substantivos, 10 verbos e 10 adjetivos. Com isso eu consigo combinar 1000 frases diferentes. Se eu tiver uma metodologia que livro, gramática, Sem prática livre. a culpa é minha. Sim. Porque eu já sei que não vai dar certo. Eu decidi ingressar nessa metodologia, né? Então a culpa é minha. Então a gente precisa combinar isso daqui. Com certeza. Maravilha. E se eu fizer tudo isso direitinho, em 6 meses, com certeza a gente já vai estar falando inglês. Isso. É possível. É possível. E olha, não querendo destruir o sonho de ninguém, mas eu tenho que ser muito honesta, porque foram um dia comigo também, eu tive esse choque de realidade que doeu, mas que me transformou. Gente, se você quer falar inglês, você precisa falar, você precisa de disposição, você precisa ir pra arena. Então, essa mentalidade de que eu vou ficar estudando aqui com o livro, fazendo um monte de exercício, lendo, escrevendo e sem prática. Não que fazer exercícios, aprender isso seja uma coisa ruim. É ótimo. Mas entenda, se a sua meta é falar... Você precisa falar. Parece uma coisa óbvia, né? Parece. Mas não é, gente. E na prática não é assim que acontece na maioria das vezes. O aluno passa ali aquela jornada se preparando para o momento mais especial, o momento mais certo. Detalhe, se preparando. O objetivo é falar e ele passa se preparando no livro. No livro. Gente, essa preparação não é compatível. E é por esse motivo que tantas pessoas, quando vão para intercâmbio, a pessoa vai viajar ou ela tem a oportunidade de falar com o nativo, alguém na empresa dela liga e ela atende o telefone e ela fala, vamos lá, estudei inglês, quero ver agora. E a pessoa toma aquele choque, porque o inglês dos livros é muito diferente do inglês da vida real, o inglês que você vai encontrar de verdade. Deixa eu aproveitar esse gancho aqui para te perguntar. Baseado nessa experiência aí que você tem através dos teus alunos, onde você diria que os alunos mais erram? Eu acredito que os alunos mais erram procurando aprender, acumulando conteúdo e sem nenhuma prática. Eu falo porque eu fiz muito isso e eu vejo esse erro se repetir, acho que todos os dias nos alunos que eu atendo, né? São alunos que querem saber mais, eles querem sempre o que eles não têm, mas eles não praticam, né? E como eu já falei pra vocês, tudo que a gente não pratica, a gente perde, a gente esquece. Então, como seria uma boa maneira da gente organizar para não cair mais nesse erro? Primeiro passo é você já colocar em prática essa técnica de Toolbox que a gente vai ensinar pra vocês e tendo sempre essa mentalidade. Tudo que eu vou aprender, eu vou colocar em prática. Ainda vejo muitos alunos aprenderem de forma passiva, né? Ele senta na frente do computador, assiste o vídeo, faz as anotações e ele não coloca em prática. Então, o maior erro está aí.
entendi, legal, mas não põe em prática. Então é como se não tivesse aprendido. Exatamente. Aí eu escuto muita gente falar assim, teacher, é que eu funciono melhor escrevendo, sabe? Eu gosto de fazer as anotações. E não tem problema nenhum em você anotar, eu também adoro, eu uso caneta colorida, faço meus mapas mentais, mas você precisa lembrar de que esse conteúdo no papel é somente conteúdo no papel. Para você transformar realmente a tua comunicação numa comunicação de confiança e você realmente se sentir preparado para qualquer situação, você precisa colocar aquilo que você aprendeu no papel em prática, e a gente coloca em prática falando. Maravilha. Então, tá bom. Você consegue organizar um passo a passo? Claro, Tá? claro. Como é que a gente faz para organizar isso daí? Dá um passo a passo pra gente, partindo do princípio que eu nunca estudei inglês, mas a minha meta é falar. E eu não quero ser um acumulador. A gente pode cortar caminho. Vamos lá. Vamos lá, gente. Só relembrando, como eu sempre falo aqui todo começo de episódio, esse episódio é mais um episódio que contém prática para o seu dia a dia. Então já pega papel, caneta. Se você nunca parou para pensar nisso, anota esse passo a passo e lembra de colocar tudo em prática. Tenho certeza que vai dar bons resultados. Então vou fazer com você, Teacher Daniel. Agora você não é mais Teacher Daniel, agora você é o Daniel, ok? E a pergunta que eu vou te fazer é a seguinte. Já sei. A primeira é a chinelada. Você já começa com a autorresponsabilidade. Dá uma chinelada. A partir de agora a responsabilidade é tua, eu vou falar pra você que você tem que fazer, mas você tem que fazer. Exato. Já entendi, vamos pra etapa número 2. Agora eu quero que você me fale o seguinte. Imagina agora que você consegue se comunicar em inglês. O que você gostaria de fazer com o seu inglês? Quero fazer amigos, me comunicar. Ok, fora Em inglês, obviamente, fora não. do país? Eu já do me país? imagino em Nova York, fazendo amigos. Ok. Com um tradutor, com algum amigo ou sozinho? Não, eu mesmo. Ok, perfeito. Já temos uma meta. Então esse é o primeiro passo. Se você nunca parou para pensar nisso, não se sinta um ET, tá bom? É normal. Mais do que vocês imaginam. Mas pare para fazer essa reflexão agora. Sou fluente? Não vou nem dizer fluente. Consigo me comunicar em inglês. O que eu gostaria de fazer com o meu inglês? E não tenha preguiça, tá? Podem colocar lá, eu faria tal coisa, 1, 2, 3, pode colocar à vontade. Vai trabalhar um de cada vez, são pequenas metas, mas pode colocar lá, não tem problema nenhum. Muito bem. Aí a partir daí que eu já tenho uma meta, eu já sei exatamente o que eu quero, ok? Eu tenho que encontrar um modelo. E o que é um modelo, teacher? Como assim? Eu nunca tinha parado para pensar nisso antes. Um modelo nada mais é do que uma pessoa que fala inglês do jeito que você gostaria de falar, né? E olha, eu vou fazer uma comparação aqui, pode ser que você tenha esquecido, mas você também tinha um modelo. Eu tenho uma pergunta agora para fazer rápida, tá? É possível você aplicar essa técnica mesmo você não tendo dinheiro? Sim, esse negócio de não ter dinheiro já não é mais desculpa, ok? Aqui é custo zero. O modelo também vai ser de graça para você. Porque eu fiquei preocupado. Você falou que eu tenho um modelo, eu falei, eu não tenho dinheiro nem para pagar um curso, como é que eu vou pagar um modelo? Fique tranquilo. E eu vou mostrar para vocês que vocês já tiveram um modelo na vida de vocês. Quando vocês eram pequenininhos, eu também, e a gente estava aprendendo português, a gente tinha o nosso modelinho em casa, a gente morava com o nossa modelo. O nosso pai, nossa mãe, a pessoa que criou a gente, né? E o inglês tem que ser a mesma coisa. Você tem que ter aquela pessoa que você olha e fala, nossa, que inglês bonito, um dia eu quero falar desse jeito. E você vai consumir informação dessa pessoa. Vai ver o jeito como ela comunica, o jeito que ela... o tipo de vocabulário que ela usa, o pace e tudo mais, né? E aí eu sempre aconselho a você pegar esse modelo de séries, filmes. Lembra que eu falei pra vocês, custo zero? Todo mundo tem Netflix em casa, não tem? YouTube, E aí canal da pode... Teacher Mandy. E aí você pode pegar esse conteúdo de lá, ok? Muito legal. Então, basicamente, eu vou procurar por situações onde as pessoas estejam fazendo amizade, aquele small talk. Como é que é o seu nome? De onde você é? O que você gosta de fazer? Eu gosto de fazer tais coisas. Exatamente. E eu vou procurar por essas estruturas e vou focar em aprender o suficiente para conseguir praticar. Com certeza, esse é o seu começo. Praticar. Essa é a parte mais importante, porque o aluno vai, ele faz o passo a passo, aí ele fala... A prática eu faço depois. Eu Já vou deixar pra entendi, lá. vou estudar, depois eu pratico. Eu vou me preparar um pouquinho mais, sabe? Vou ler um pouquinho mais e aí depois eu faço. E esse depois nunca vem e a gente fica parado no mesmo lugar. Então eu aconselho, a partir do momento que você já sabe a sua meta, tem um modelo, já está consumindo aquela informação, chegou a hora de praticar. E esse negócio de eu não tenho com quem praticar também não é mais desculpa. Esse negócio de eu não tenho oportunidade também não vou aceitar mais. Você tem que criar as oportunidades. Então não é esperar aparecer. Agora que eu aprendi, deixa eu ver, quando vou ficar olhando, quando pintar uma oportunidade eu vou agarrar. Não.
Seja você o criador das suas oportunidades. Isso faz muita diferença. Então você vai poder praticar na sua casa, vai pegar um amigo seu, vai falar sozinho, vai falar no chuveiro, mas você precisa falar, precisa mexer a sua boca, entendeu? O músculo é importante que você faça isso também. Tá? Então, a prática, eu diria assim, que é a parte mais importante dessa etapa. Legal. Então, pensando ainda nessa estrutura do toolbox, que seriam dos 10 verbos, os 10 substantivos e os 10 adjetivos, eu acredito que se a gente então aprender, não diria aprender, porque acho que hoje em dia todo mundo sabe muito mais que só 10 verbos, mas se a gente selecionar 10 verbos, né, a gente pode já com isso começar a combinar de expressar muitas ideias. De repente seria legal a gente pesquisar na internet quais são os 10 verbos mais usados pelos americanos. Sim. E a gente aprender esse primeiro, porque se eles estão usando, vai ser útil. Com certeza. Ou de repente, teacher, eu não quero fazer desse jeito. Você pode pensar nos 10 verbos que você mais usa em português. Lembra que eu falei muito da personalidade, do seu jeitinho de falar? Então, nossa, eu percebo que eu uso muito o verbo dirigir, teacher, porque eu dirijo muito. Dirijo uma empresa, eu dirijo a minha casa, enfim. Sim, dirijo um carro, por exemplo. Só que o detalhe é, muito cuidado na hora de traduzir. Porque dirigir um carro o verbo é um, dirigir uma empresa o verbo é outro. Então a gente precisa prestar muita atenção também no modelo, né? Com certeza. Eu acho que uma dica muito válida é essa, né? Ou você procurar o que os americanos estão mais usando, os 10 verbos que eles mais usam, ou os verbos compatíveis com a maneira como se comunica. Isso Matadora, mesmo, muito isso boa, mesmo. muito bom. Gente, anota aí que isso aqui é tesouro, hein? Maravilha, acho que ficou bem claro. Né? A gente vai primeiro autorresponsabilidade, vai desenvolver uma meta, vai procurar alguém que já esteja fazendo o que a gente quer fazer, tá? Legal, e usar a teoria do toolbox. Mas será que a gente consegue recriar uma dinâmica aqui rapidinho? Claro. Só para entender melhor, assim, na prática, como que a gente vai reproduzir isso em casa? Claro, com certeza. Então, para você que já quer Só um minutinho, papel e caneta, agora é o momento de anotar, porque chegou o momento da dinâmica. E olha, não adianta só anotar, colocar em prática depois, né? Muito bem. Vamos lá. Muito bem. Então, o primeiro passo que eu aconselho você a fazer é você separar os 10 verbos. Tá? Então você vai poder escolher de repente, teacher, poxa, eu sou um aluno iniciante, não sei os verbos. Você pode consultar lá na internet, escrever os 10 verbos mais usados pelos nativos, ok? Agora, por outro lado, teacher, eu já tenho uma experiência, eu quero pegar os verbos que eu uso em português. Pode fazer também, tá? Então o primeiro passo é você anotar esses 10 verbos. Combinado? A partir daí a gente vai montar as combinações e eu vou dar um exemplo para vocês entenderem como que você vai fazer esse mix de combinações, tá bom? Perfeito. Vamos lá, vamos usar o verbo... Que verbo que você usa mais, teacher Daniel? Olha, eu acredito que um dos verbos... Bom, o verbo to be, vamos pular, né? Esse verbo Acho que o to pessoal be... tá um pouco cansado do verbo to be. Dá Vamos até tentar um outro arrepio. verbo. Mas vamos pensar, por exemplo, no verbo ter. O verbo ter é um dos verbos mais usados pelos nativos, né? Muito bem, muito que é o bem. verbo to have. Muito bem. Então vamos lá. Se a gente quisesse montar uma frase, teacher Daniel, com o verbo have, ok? Você quisesse ser assim, eu tenho uma família. Todo mundo tem família, certo? Então acho que essa é uma frase útil para quem tá começando. Como que você diria em inglês? Como que você montaria essa frase? Tá, eu diria eu tenho uma família. I have a family. I have a family, ok? E aí o que a gente vai fazer usando já a técnica de toolbox? Você pode trocar o I, o você, Componentes, né? colocar uma outra pessoa, por exemplo, ok? E por último você vai trocar o family. Agora eu não quero mais falar que eu tenho uma família, eu quero dizer que você tem um carro. Muito legal. Como que você You have a diz? car. You have a car. Perceberam? A gente usou o mesmo verbo, trocamos o sujeito e trocamos o último complemento, ok? Já temos mais uma segunda frase com o mesmo verbo, ok? Agora, se eu quisesse ser assim, que ela tem uma irmã. Ok. She has a sister. She has a sister. Perceberam? Que para he, she, it, a gente muda um pouquinho o verbo. Então, have para todo mundo, he, she, it, has. E aí a gente usou o mesmo verbo com uma outra combinação. Ela tem uma irmã. She has a sister. Mais um outro exemplo também. Eu tenho um emprego. Como que eu diria isso em inglês, teacher Daniel? You have a job. You have a job. Perceberam? Só troquei o último complemento, já tem uma outra frase. Muito interessante. E o verbo ter, aqui no Brasil, a gente usa também o verbo ter como obrigação. Exemplo, eu tenho que trabalhar.
É o mesmo Isso. verbo ter, mas de obrigação, né? Coisas que eu tenho que fazer. Eu tenho que pagar as minhas contas. Aham. Né? E aqui a gente combina dois verbos. Em inglês também dá pra fazer isso. Dá pra fazer também. Então, você tirando ali a última palavrinha e colocando mais um verbo, você também tem mais outra frase. Por exemplo, eu tenho que estudar. Como que eu diria isso em inglês, Teacher Daniel? I have. Pensando, vou combinar um outro verbo. Estudar é o verbo study. Eu vou combinar ele com to, porque é segundo verbo. Então, I have to study. I have to study. Virou uma obrigação. Muito bem. Eu tenho que trabalhar. I have to work. I have to work. Viu quantas combinações você consegue fazer com um vocabulário simples? E uma dica matadora aqui pra você. Anota a dica matadora da teacher. Se você é um aluno básico e fala, Teacher, poxa, mas eu não vou conseguir fazer essas combinações. pensa no vocabulário que você quer aprender. Nada de pegar um vocabulário, vou aprender essas coisas aqui. Não, o que é útil pra você? O que faz sentido pra você? O que você costuma usar no português? Eu tenho um trabalho, teacher. Então eu vou descobrir como fala trabalho em inglês. Vai lá e consulta, monta a sua frase. I have a job. You have a job, ok? E aí você vai montando as suas combinações. Quando você menos esperar, você vai ter uma lista com várias frases. Mas lembrando que o mais importante do que você montar a sua listinha com as suas combinações diferentes é você realmente colocar isso em prática. Ou seja, não é para pegar os 100 verbos mais usados pelos americanos. Vá lá e aprende 10. Aprendeu 10? Aprende 10 substantivos e 10 adjetivos para combinar com os verbos. Aprendeu? Pratica. Exatamente. Mas pratica até conseguir 1000 combinações. Quando você estiver fazendo 1000 combinações sem usar o papel, aí você pensa em aumentar a sua lista. Exato. E é engraçado porque eu já escutei muitos alunos dizer assim: Ai, teacher, mas só 10, eu sei 50. Não posso fazer com 50? Muito boa pergunta. Aí fica valendo aquilo que eu acabei de falar. Poxa, você sabe 50 verbos? Então você tem que saber fazer todas as combinações possíveis e cabíveis. Então, vamos trabalhar, porque não basta saber o verbo. Você tem que saber fazer o uso ao extremo desses verbos. nada de acumular, hein? Já fizemos esse combinado aqui. E Maravilha. a gente sempre gosta de compartilhar histórias com vocês, até mesmo porque vocês se conectam com essas histórias. Lembra de alguma, teacher, de algum aluno que usava no máximo assim, essa técnica Gente, de toolbox? eu gosto muito de histórias, com certeza. Eu lembro de muitas, mas tem uma aqui que me chama muita atenção. É um aluno que a gente teve, Gabriel, e ele nunca tinha estudado inglês, mas ele gostava. Então o que aconteceu? Ele aprendeu um grupinho básico de vocabulário, né? Pegou ali uma listinha de verbo bem pequena e era mó barato, porque a gente colocou ele numa sala de conversação com alunos que já sabiam listas de verbos, sabia muita estrutura, e ele falava fluentemente, sabe? Com aquela fluidez, ele conseguia articular as ideias dele, expressar as ideias muito bem, pronúncia bonitinha, e isso causava bastante desconforto com o restante do grupo, por quê? Ninguém conseguia. Ele falava, você colocou um aluno fluente para falar com a gente. Olha só o poder disso, gente. E ele era fluente por quê? Porque ele usava muito, para qualquer situação, o pouquinho vocabulário que ele tinha. Mas usava ao máximo. Né? Ele tinha ali 15 verbos, mas ele usava esses verbos o tempo inteiro, articulando de maneira fluida. Quanto que os alunos às vezes sabiam 100, 200, sei lá quantos verbos e muitas palavras. E na hora de falar a coisa parecia que engasgava um pouquinho, não ia. Porque o segredo não está no quanto você sabe, na quantidade, sim o uso que você consegue fazer do pouco que você já aprendeu. É verdade. Então essa para mim foi uma prova assim muito legal. O cara nunca tinha estudado, sabia um pouquinho e ele se virava muito bem com o pouco que ele tinha aprendido. Com certeza, muitas vezes essa é a prova de que se comunicar não tem a ver com o quanto de inglês você sabe. Se você já estudou 8 anos, 10 anos, se você é professor de inglês ou se você não é. E sim no que você consegue fazer com o que você já tem. E só para complementar esse negócio que eu tô falando aqui, né, do Gabriel, isso é um estudo sério. Tem um linguista britânico chamado Chris Lonsdale. Ele tem um instituto na Inglaterra, ele ensina os ingleses a falar mandarim do zero a fluente em apenas 6 meses. Será usando que é essa possível? técnica. Imagina, você começa no princípio de que 10 verbos, 10 substantivos e 10 adjetivos, combina 1000 frases, né, possíveis, é mais ou menos 85% da conversa do dia a dia. Ensinar mandarim, né? Que é muito mais difícil Para do que quem é inglês. zerado.
Imagina só o que não dá para fazer em 6 meses, tá? Imagina o inglês, que já faz parte do nosso cotidiano. Muito mais simples. Eu sou fã de resultados, eu gosto de coisas que realmente funcionem e funcionem em pouco tempo. Até mesmo porque eu sei que você não tem 8, 10 anos para dedicar para ficar estudando inglês. A gente tem tantas outras coisas na nossa vida e a gente busca por esse resultado rápido, por algo mais eficiente. Inclusive, eu separei uma matéria que eu quero compartilhar aqui com vocês que mostra mais uma vez quão importante é você saber falar inglês de verdade. E pode ser que agora você esteja pensando assim, teacher, fez muito sentido tudo que vocês falaram, mas será que eu realmente devo começar a colocar tudo em prática agora? Acho que eu vou esperar mais um pouquinho. E eu separei aqui uma matéria para compartilhar com vocês, na verdade, para abrir os olhos de vocês. Olha, mercado de trabalho versus inglês, diferencial ou obrigação? E foi-se o tempo em que conhecer o segundo idioma era um diferencial no mercado de trabalho. Hoje em dia, para algumas profissões, falar inglês é obrigatório. E olha, segundo especialista, não sou eu que estou falando não, entender e se comunicar em inglês coloca o profissional em situação de destaque. Então, o que você está esperando? Até quando você vai deixar as oportunidades passarem sem ao menos você se destacar, sem ao menos você se candidatar para essas oportunidades? Comece agora mesmo a se preparar. E depois desse episódio de hoje, eu quero te convidar a fazer uma viagem aqui rapidinho. E vale nesse momento você fechar os seus olhos. Imagina como seria se você se sentisse capaz, confiante para falar inglês do jeito que você sempre sonhou. Sabe aquela viagem que você sempre quis fazer para fora do país com a sua família, mas você nunca teve coragem porque você sabe que seu inglês não tá do jeito que deveria? Ou de repente, aquela reunião que você nunca teve coragem de participar. Você sempre foi convidado, você tem um currículo gabaritado, mas você sabe que seu inglês ainda não tá do jeito que deveria. Já pensou se sentir preparado, confiante para representar a sua empresa internacionalmente? Seria maravilhoso, não seria? E tudo isso é possível se realmente você se dedicar. Em primeiro lugar, se você tomar o controle da sua vida e tomar sua decisão hoje de que você consegue, que você pode aprender inglês. Isso aconteceu comigo, aconteceu com o Teacher Daniel. E eu falo pra vocês, o inglês me abriu tantas portas. E a porta que eu mais me orgulho, que eu mais tenho amor e que eu sinto realmente muito satisfeita e completa é essa, de estar aqui falando com vocês, compartilhando as minhas experiências, o que deu certo pra mim, ensinando você a cortar caminho. E isso só foi possível por conta do inglês. Nem era uma possibilidade, nunca pensei, nunca sonhei em ser professora e ensinar. E o inglês me abriu essa porta. Então chega de deixar pra lá os seus objetivos, os seus sonhos, esse negócio de um dia eu faço, teacher, eu vou deixar pra depois. Às vezes tem uma oportunidade tão grande aí pra você que você hoje não consegue enxergar, e se você começar a se preparar agora, essa oportunidade vai aparecer pra você, eu tenho certeza. Então eu espero de coração que você guarde essa mensagem no seu coração, que vai além da técnica de toolbox, que você possa tomar a decisão de eu quero parar de ser um acumulador, eu quero realmente colocar tudo que eu aprendi hoje aqui nesse episódio em prática. Temos esse combinado. E é claro que se você é novo aqui no canal, se a gente ajudou você com esse conteúdo, já dá o seu like. Toda vez que você faz isso, o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e ele vai compartilhar com outras pessoas também. Não se inscreveu no canal? Corre lá, se inscreve e ativa as notificações também para você ficar sabendo do próximo episódio. E a gente volta na próxima aula com muito mais conteúdo para você. Bye, bye!